paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3 e versículo de número 7 ao 10, que vai nos dizer assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Até este momento, irmãos, Samuel ainda não havia tido uma experiência com o Senhor. Mas daquele momento em diante, a vida de Samuel nunca mais seria a mesma. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que ele vai se manifestar para você. Deus, ele vai começar a se apresentar para algumas pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. A palavra é essa, experiência com Deus. Sobrenatural com Deus. Tem pessoas que têm pedido isso para Deus. Tem algumas pessoas que têm orado, já fizeram até propósito, pedindo ao Senhor para que haja manifestação de Deus na vida delas. Elas querem ter experiência com Deus. Elas não querem viver no raso, e Deus está dizendo: eu te ouvi. E tem outras também que não pediram, mas Deus te escolheu para o sobrenatural. Irmãos, quando Deus ele nos escolhe, não tem como a gente dizer para ele que não dá para a gente ter experiência com ele. Ele nos chama pelo nome. Você observa aqui que até o presente momento Samuel não sabia quem estava chamando a ele. Ele achava que quem estava chamando ele era Eli. Ou seja, a experiência era nova para ele. Mas chegou um momento, irmãos, em que Eli disse para ele: Quando te chamarem novamente, você vai dizer: Fala, porque o teu servo ouve. Ele entendeu que era Deus que queria falar com Samuel. E Samuel estava disposto a ouvir a voz de Deus. Você vai ver, meu irmão e minha irmã, muitas coisas sendo manifestas diante dos teus olhos. Não tenha medo. Não tenha medo de experiências com Deus. Não tenha medo de profundidade com Deus. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo dos direcionamentos que Deus traz para você. Não tinha probabilidade de Samuel viver o propósito de Deus para a vida dele sem ele ter experiência com Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado forte na sua história. E ele diz: não tem como, rasto candaraia, eu te fazer viver o meu propósito, o meu chamado, se você não tiver experiências comigo. Declare comigo: eu recebo de Deus experiências com ele. Eu recebo de Deus experiências com ele. As experiências que nós temos com Deus nos capacita para que a gente possa viver o propósito dele. Samuel foi chamado para ser sacerdote, profeta e juiz. Deus tinha um propósito para com ele grandioso. Mas como era, irmãos, que ele seria profeta? Como era que ele iria proferir as palavras de Deus para o povo, sendo que ele não sabia o que era a voz de Deus? Você entende? Então havia chegado aqui o momento dele ter uma experiência com Deus para que Deus pudesse usar a ele. Nós não podemos falar do que a gente acha. Nós não podemos falar daquilo que a gente pensa, imagina. Não, nós temos que falar daquilo que nós temos experiência. E Deus está dizendo: eu te darei experiência para você ter convicção do Deus que você serve. Quando algumas pessoas te questionarem sobre a veracidade do que você está dizendo, você vai dizer: eu tenho experiência com meu Deus. Eu tenho certeza que ele existe. Eu tenho certeza que ele cura. Eu tenho certeza que ele liberta. Eu tenho certeza que ele transforma, porque eu vivi experiências com ele. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm medo da experiência com Deus, mas não tenha.
Não tenha medo, porque Deus, irmãos, ele é poderoso, ele é grande, ele te dá estrutura para você ter experiência com ele. Ele jamais vai se apresentar para você sem você ter estrutura, porque você não suporta. Todos os homens que Deus tinha uma grande obra, primeiramente, Deus se apresentou para eles, para depois eles cumprirem a missão de Deus. Você tá entendendo como é importante você ter uma experiência primeiro com Deus? Você está entendendo como é importante Deus se apresentar para você primeiramente? Pois é. Deus sabia que era necessário ele falar com Samuel em uma visão. E outra coisa, Deus falou com Samuel quando era muito rara as visões. Ou seja, quando a palavra do Senhor também não era frequente ali. Era um tempo de muita apostasia. Era um tempo, irmãos, de muitas coisas que desagradavam a Deus. Foi nesse tempo que Deus resolveu se manifestar para Samuel. São em tempos de dificuldade que Deus se manifesta para nós, sabia disso? São em tempos, irmãos, de improbabilidade que Deus nos dá experiências para com ele. Então Deus, ele precisava se manifestar para Samuel. Ele precisava contar para Samuel o que ia acontecer para depois Samuel assim poder ser levantado como Deus queria. Tem gente aqui, irmãos, que está indo para um profundo tão grande com Deus, mas tão grande com Deus, que você vai olhar e você vai dizer assim: verdadeiramente eu precisava dessa experiência. Verdadeiramente eu precisava viver isso com Deus para depois viver os propósitos de Deus. Tem muita gente que Deus ainda não fez você viver propósitos dele ainda, porque ele está ali preparando. Primeiramente, irmãos, ele nos dá estrutura. Primeiramente, ele prepara o nosso espiritual. Samuel precisava estar com o espiritual dele preparado, porque Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, ele precisava de uma intimidade. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que você serve a Deus, que você faz a vontade de Deus, que você cumpre o que tem que ser feito, você vai para a igreja, você lê Bíblia, você ora, você louva, mas você ainda não conhece o Senhor tão profundo. E Deus está dizendo: eu quero me revelar para você. Isso, meu irmão e minha irmã, Deus tem que querer. Você observa aqui que não foi Samuel que estava todos os momentos, toda hora, fitando nisso, ansioso por isso, não. Foi Deus quem quis se apresentar. Versículo de número 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel estava ali, vivendo uma experiência com Deus, mas ele não sabia que era Deus. Por quê? Porque até o momento Deus não tinha se apresentado para ele daquela maneira. Mas daquele dia em diante, irmão, Samuel iria conhecer a voz de Deus. Porque a experiência trouxe para Samuel o que? Maturidade. A experiência trouxe a convicção para Samuel de que Deus estava com ele. Deus tinha um chamado tão forte com Samuel que a Bíblia diz que as palavras dele, irmãos, não caíam por terra. Deus era tremendo na vida de Samuel. Deus confirmou Samuel como profeta do Senhor. Então, para Deus fazer isso, primeiramente, Deus tinha que fazer o quê, irmãos? Da experiência. Você vê aqui no versículo de número 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ou seja, para acontecer tudo isso aqui com Samuel, para as pessoas reconhecerem que Deus estava com ele, ele precisava ter experiência com Deus. Então foi por isso que Deus se manifestou para ele, o chamando pelo nome. Declare comigo: eu creio que Deus vai me chamar pelo nome e vai me dar experiências com ele, aleluia. Eu creio que Deus vai me chamar pelo nome e vai me dar experiências com ele. É a experiência que Deus vai te dar, meu irmão e minha irmã. É profundidade, espiritualmente falando, é algo sobrenatural que dinheiro não compra, viu? Não. Dinheiro não compra, você ser filho de fulano, de ciclano não compra, você tem indicação não compra, a fama não compra, mas o Senhor te escolheu. Ele te escolheu, porque é ele quem escolhe a quem ele quer se manifestar. Então Samuel era uma escolha de Deus. Eu estou conversando com homens e mulheres que são escolhas de Deus. Deus te escolheu para isso.
Deus te escolheu para que ele possa se manifestar para você ter experiências sobrenaturais com ele. Agradeça. Versículo 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Você observa que Deus continuou se manifestando a Samuel. Por quê? Porque Samuel agora conhecia a voz de Deus. Porque agora Samuel tinha experiência com Deus. Samuel precisou estar disponível. Você observa que na primeira vez que Samuel não entendia que era Deus chamando ele vai até Eli. Na segunda vez ele vai até Eli. Na terceira vez ele vai até Eli. Quando ele entende que é Deus que está falando com Samuel, o que é que Eli diz para Samuel? Versículo de número 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Você observa aqui que Eli, ele deixa bem claro para Samuel: você tem que estar pronto para ouvir. Você tem que mostrar para Deus a prontidão. Ou seja, que você está disponível. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou aqui como o teu servo, pronto para a experiência que o Senhor quer me entregar. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronta. Não tenha medo. Tem muita gente aqui, irmãos, que já era para ter sido batizado com o Espírito Santo, mas não foi porque tem medo. Você não tem que ter medo, você tem que ter prontidão. Tem gente aqui que se prende, irmãos, para não dar lugar a Deus, porque fica com medo. E Deus está dizendo: o que você precisa não é ter medo, é ter disponibilidade. Em momento nenhum ele disse para Samuel: fique com medo, se esconda, porque senão Deus vai vir, você vai morrer, vai perecer. Não, em momento Raman, Churabacandaraia nenhum ele disse isso, mas ele deixou bem claro: você precisa ter uma prontidão. Rasturiandaraia. Declare comigo: eu vou estar disponível para Deus se apresentar para mim. Eu vou estar disponível para Deus se apresentar para mim. Você observa que na primeira vez Deus não se apresenta. Na segunda vez Deus não se apresenta. Na terceira vez Deus não se apresenta. Deus só se apresenta na quarta vez, quando Samuel mostra disponibilidade. Porque Deus, ele quer, meu irmão e minha irmã, que a gente esteja disponível para ele. Não que a gente fique com medo. Não, Senhor, eu só quero tal experiência, mas se o Senhor for me dar uma experiência mais profunda, eu não quero. Não, Deus não quer isso. Ele quer que a gente esteja disponível para vivermos os propósitos e as experiências para com ele. Porque o que Deus determina para a nossa vida é o melhor. Quando nós vemos aqui Samuel dizendo, versículo de número 10... Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. O Senhor chamou da mesma forma, não mudou. Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, ele estava aqui disponível. Ele estava aqui apto para ouvir o que Deus tinha para ele, o que Deus havia designado. Ou seja, tem a disponibilidade, porque quando você tem a disponibilidade, Deus te leva a experiências profundas com ele. Aí Samuel respondeu: que fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, eu estou disponível para aquilo que o Senhor quiser falar. Amém. Ou seja, eu estou aqui para ouvir aquilo que o Senhor designou para a minha vida. Eu estou aqui para ouvir os propósitos que o Senhor tem determinado para a minha história. E daquele momento em diante, irmãos, por não ter medo, mas ter disponibilidade, Samuel passa a ter um nível grande de profundidade com Deus. Declare comigo: eu não vou ter medo, eu vou ter disponibilidade para Deus. Eu não vou ter medo, eu vou ter disponibilidade para Deus. Para Samuel aqui, irmãos, tudo era novo. Porque a Bíblia, ela é muito clara no GZ que Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não tinha sido manifestada para ele. Deus ainda não tinha falado com ele de maneira clara, até porque naquele tempo as visões eram muito raras e a palavra do Senhor também era rara, não eram frequentes ali.
Então nós observamos, irmãos, que Deus, ele escolheu um tempo difícil para se apresentar para Samuel. Aí você olha hoje para o mundo como está, porque o mundo jaz no maligno, não é verdade? Nós olhamos e vemos o que está acontecendo e pensamos, será que Deus vai se apresentar para mim do jeito que as coisas estão? Do jeito que o mundo está, e Deus está dizendo, é neste tempo que eu resolvo me apresentar. Só esteja disponível. Não tenha medo de experiências com Deus. Não tenha medo de níveis mais profundos. Ai, irmão, eu tenho medo porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Não tenha medo. Porque quando Deus, ele cobra, irmãos, quando ele dá muito e ele cobra muito, é porque ele sabe que você tem estrutura para isso. Porque Deus jamais vai entregar algo para alguém que não tem estrutura para receber. Deus jamais vai cobrar algo de alguém que a pessoa não tenha estrutura, irmãos, para passar pelo que tem que passar. Então, primeiramente, Deus lhe prepara. Se ele está dizendo para você, se ele te trouxe aqui para falar contigo através dessa palavra, que ele quer te dar experiências mais profundas, é sinal de que ele te dá estrutura. É sinal de que ele não errou o endereço. Ele não errou o endereço quando ele escolheu a Samuel. Mas Samuel seria um profeta. E para ser um profeta, ele precisava conhecer a voz de Deus. Não é verdade? Muitas vezes nós queremos ter experiências com Deus, queremos que Deus nos use, mas não conhecemos a voz de Deus. Precisamos conhecer, precisamos discernir, precisamos ter convicção do que Deus fala conosco. Samuel tinha um grande chamado, sacerdote, profeta e juiz. Eu estou conversando com pessoas aqui que têm um grande chamado, por isso, essa tão profunda experiência que Deus está lhe entregando. Declare comigo, eu recebo de Deus essa profunda experiência que ouro e prata não pode comprar. Eu recebo de Deus essa experiência que ouro e prata não pode comprar. Acredite, meu irmão. Acredite, minha irmã, que Deus está te levando a níveis mais profundos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus vai se apresentar para você de maneira extraordinária. Não tenha dúvida disso. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta profundidade que o dinheiro não compra, Pai, este sobrenatural que o Senhor vai trazer na vida do teu filho, este sobrenatural que o Senhor vai trazer na vida da tua filha, Pai, porque essas experiências somente o Senhor pode entregar. Obrigada por nos escolher, como o Senhor escolheu a Samuel. Nós estamos disponíveis, arrasturi andar para ouvirmos a tua voz, Senhor. Sim, nós temos disponibilidade, Senhor, para escutarmos aquilo que o Senhor tem para manifestar para nós. Senhor, nos perdoe as falhas, Pai, nos perdoe os pecados, porque somos falhos e não somos dignos, Senhor. Nós sabemos disso, que nós não somos dignos da Tua misericórdia, da Tua graça, mas é o Teu amor que nos alcança. É o Teu amor, Pai, que faz com que o Senhor se manifeste para nós, pessoas tão falhas, tão imperfeitas e tão pecadoras. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada por nos dar experiências contigo. Obrigada, meu Pai, por se apresentar para nós de maneira tão sobrenatural como o Senhor se apresentou aqui para Samuel. A partir daquele momento, nunca mais ele seria o mesmo, Senhor. E eu creio que pessoas, a partir de agora, nunca mais elas serão as mesmas, porque as experiências serão profundas contigo e elas conhecerão a tua voz de maneira clara. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por este tempo de manifestação do teu poder nas nossas vidas. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir,
O Senhor venha trazer assinatura, causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Agradeça ao Senhor, pois Ele te escolheu para você viver o sobrenatural. Ele te escolheu para que ele venha se apresentar para você. Foi o Senhor quem chamou a Samuel pelo nome. É o Senhor quem está se apresentando para você de maneira especial, como ele se apresentou para Samuel. O Senhor está dizendo para você as experiências que ele vai te entregar serão tão profundas, mas tão profundas que você nunca mais vai duvidar do que Deus tem contigo. Você nunca mais vai permitir a dúvida penetrar na sua mente nem no seu coração, porque Deus está te levando a níveis mais profundos de experiência com ele. Lembre-se de uma coisa, você é abençoado por isso, porque nem todo mundo, irmãos, escuta a voz de Deus nitidamente, como Samuel ouviu aqui. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você vai ouvir nitidamente a voz do Senhor. Você vai entender quais são as direções, você vai conhecer o Senhor mais de perto, de maneira sobrenatural. Agradeça a Deus, porque você é privilegiado e privilegiada. Que Deus te abençoe. Creia que tem experiências profundas da parte de Deus chegando. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, e esse nível espiritual para com Deus mais profundo, declare amém. Que Deus te abençoe.